Nós sabemos que se dissermos o nome dele 3 vezes, ele aparece e instala o caos. Se dissermos uma vez, toda a gente se diverte com um clássico que tem tudo o que o Tim Burton tem de bom. E se dissermos 2 vezes... bem, vamos falar sobre isso. Mas antes, divirtam-se a gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campainha para serem avisados quando serem mais vídeos divertidos como este. E agora, atenção aos spoilers. Só para dar uma ideia sobre o que é o filme, com a morte do Charles Dietz, Lydia, juntamente com a sua filha Astrid e madrasta Delia, volta à casa em Winter River enquanto continua a ser assombrada pelo sumo de besouro. Que nojo. Eu não posso dizer que sou o maior fã do filme original porque só o vi recentemente, apesar de, tal como eu disse no meu vídeo, ter ficado bastante impressionado com o que foi conseguido nesse filme. Por isso, eu estava entusiasmado para a sequela. Ainda para mais depois do Tim Burton ter dito que trabalhar neste filme o fez lembrar-se do porquê que gosta de fazer filmes. Uma vez que ele se pôde focar nos elementos que ele gosta, trabalhar com boas pessoas, atores e fantoches. Tudo o que fez o primeiro funcionar. Por isso, o que é que podia correr mal? No que toca a boas pessoas, eles cortaram logo a erva daninha do primeiro filme e mataram a personagem. Se quiserem saber o que é que este menino fez, podem perguntar ao Sr. Google. Por um lado, gostei da forma como resolveram esta situação e o Sr. Dietz sem cabeça, a falar por uma veia, que deita uns guichos de sangue sempre que diz alguma coisa. Está a giro e os efeitos funcionam muito bem. Tão bem que eu fiquei mesmo curioso por saber como é que eles fizeram esta personagem. Por outro, a forma como a Delia conta à Lydia que o seu pai morreu foi um bocado estranha e para mim não funcionou. Mas depois a Delia conta a Astrid e essa cena sim funcionou muito bem. Agora, o lado que funcionou menos bem é o facto da personagem ser uma piada recorrente que não acrescenta muito ao filme. E o problema não está na personagem em si, está no facto de haverem muitas outras como ela. É um bocado como o Scrat na Idade do Gelo. Ele anda a fazer os seus disparates que em pouco ou nada afetam a história, só que aí funciona porque só temos um elemento desses. Enquanto que, neste filme, o que não faltam são personagens desnecessárias. Para começar, temos o novo namorado da Lydia, o Rory, que é um bocado como o Rory deste filme, mas não funciona. Não é que a personagem não tenha piada, porque tem, até pela forma como as outras personagens reagem a ele, mas ninguém o leva a sério e isso faz com que nós não o levemos a sério, até porque ele também não faz nada por merecer isso. A personagem é um bocado ridícula do princípio ao fim e só está lá pela piada. Ao menos o Otho, por muito diva e extravagante que fosse, havia quem o levasse a sério, nomeadamente a Delia. E isso fazia com que nós nunca soubéssemos muito bem o que esperar dele. Para mim, há uma fala dele que resume isto muito bem. I know just as much about the supernatural as I do about interior design. Não sei quanto a vocês, mas eu não sou um grande fã de como ficou a casa dos Dietzes, por isso, quando ele disse isto, eu pensei que ele não ia saber muito sobre o sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele sabe que se acabarmos com a nossa própria vida, que nos tornamos funcionários públicos no pós-vida, o que é verdade, e é capaz de evocar os Maitlands, por isso ele não é totalmente ignorante. E por causa disso nunca sabemos o que esperar dele, porque apesar de alguns gozarem e não o levarem a sério, ele depois dá-nos razões para o fazermos, enquanto que o Rory não. E isso faz com que ele se torne uma personagem supérflua, chata e sem qualquer tipo de complexidade. Porque dá para ver a miúdos o que é que ele está a fazer e quando as suas intenções são reveladas, o impacto é zero. Depois temos a Monica Bellucci, que é estupidamente, completamente, frustrantemente desperdiçada neste filme. Querem falar de personagens irrelevantes? Esta ganha esse prémio na boa. Ela aparece no início, depois desaparece durante meia hora, o que corresponde a 1/3 do filme, volta e não faz nada de relevante. Literalmente podiam cortar as cenas dela e nada mudava. Ela é suposto ser a grande vilã do filme, a ex-mulher do Sr. Juice quer vir atrás dele, por alguma razão, que também nunca fica claro. Atenção, a cena em que ela junta as peças do seu corpo está engraçada. É um bocado longa demais, falta de dinamismo, mas está engraçada. É o suficiente para justificar a presença desta personagem no filme? Não. Ao mesmo tempo que temos estas personagens que pouco ou nada acrescentam ao filme, também temos uma personagem que pode não ter um maior impacto na história, mas consegue ser um dos melhores aspectos do filme. A personagem do Willem Dafoe é brilhante. Um ator que em vida foi a estrela de um franchise de filmes sobre um polícia, agora no pós-vida é um polícia a sério. E está genial. Todas as piadas, a dinâmica com a assistente, a performance do Willem Dafoe, tudo isto ajuda a fortalecer a presença desta personagem neste filme. E tal como o Otho, nós também nunca sabemos até que ponto é que o podemos levar a sério. Ele é uma figura de autoridade, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que ele sabe sobre ser um polícia é baseado em ficção. Na minha opinião, se tivessem cortado a Monica Bellucci e em vez dela tivessem dado um motivo ao Willem Dafoe para ir atrás do BJ, o filme teria funcionado muito melhor e não seria preciso mudar muita coisa. E por
falar em muita coisa, este filme tem muita coisa. Temos a Monica Bellucci atrás do seu suminho, que continua atrás da Lídia, o Willem Dafoe atrás da Mónica, o casamento da Lídia com o Rory, a relação entre a Lídia e a filha, a Delia a usar a perda do Charles para criar arte, o Charles a passear pelo mundo dos mortos, o namorado da Astrid, e isto está a acontecer tudo ao mesmo tempo. A certa altura já nem sabemos sobre o que é o filme. Sim, eu disse no início do vídeo que é sobre as Ditsas lidarem com a morte do Charles, mas isso é o que faz arrancar o filme e é imediatamente resolvido. Depois, a narrativa da Monica Bellucci e do namorado da Astrid eram o que podia dar alguma urgência ao filme, mas ninguém tem pressa, ninguém está preocupado. Por isso, porque é que nós haveríamos de estar? Até quando é imperativo impedir que o namorado da Astrid apanhe o comboio de volta para o mundo dos vivos, ela e os pais têm tempo para se sentar a beber café e conversar. Malta, então, o rapaz vai roubar a vida da vossa filha. Toca a despachar. O que o original tinha de bom é que era simples. Tinha uma linha narrativa e tudo o que acontecia servia para alimentá-la, torná-la mais interessante e única. E com todas estas coisas a acontecer, o foco acabou por ir para aí e as piadas, o world building, os efeitos, principalmente os práticos, e estes personagens acabaram por ficar de lado. Eu tenho a ideia de ter visto uma entrevista em que o Tim Burton disse que neste filme se queria focar nas relações entre mãe e filha, e eu acho que isso teria sido ótimo. Focar-se principalmente nessas relações e tudo o resto alimentar isso. Só que não. A relação entre a Delia e a Lídia já está resolvida no início do filme, o que é uma pena porque ver isso a acontecer, em vez de já estar resolvido, tinha imenso potencial. Até podia permitir cortar-se a personagem do Rory uma vez que ele só está com a Lídia por interesse. E a certa altura a Lídia até sugere que ela e a Delia só se começaram a dar bem por interesses por parte da Delia. Por isso, a Delia podia estar a tentar resolver a sua relação com a Lídia, que não confia nela e acha que é tudo por interesse, até a Delia provar que está a ser sincera. Lá está. É só uma ideia, mas assim fortalecia o tema geral do filme em vez de ficar tudo tão disperso. E um problema com estas sequelas de clássicos é que parece que têm sempre a obrigação de ir recuperar coisas do original. Por exemplo, a cena musical na capela é só uma nova versão da cena do jantar, mas com mais efeitos e uma coreografia mais complexa. A forma como os maus são derrotados é igual. Este momento aqui também é reproduzido no filme, e uma referência à outra fica sempre bem, mas quando são coisas que são claramente cópias do original, nunca funciona. É como no Star Wars, terem sempre que destruir uma estação espacial capaz de destruir planetas. Ou a cena do Quicksilver nos filmes dos X-Men. São coisas que funcionaram bem a primeira vez, mas a segunda, ou se introduz alguma coisa nova que faça a cena destacar-se claramente do original, ou então não funciona. Por exemplo, o que fizeram com os homenzinhos com as cabeças encolhidas funcionou muito bem. É algo que o primeiro filme tinha, que foi marcante, e eles conseguiram expandir esse elemento, ao ponto de o Bob ser uma das melhores personagens deste filme. E toda a questão dos Maitland não aparecerem também foi tudo um bocado a despachar. Para o Tim Burton não fazia sentido eles entrarem neste filme, eu percebo, para que pôr mais elementos num filme já tão cheio, então arranjou uma justificação de que eles arranjaram uma forma de não terem que ficar a assombrar a casa durante 125 anos. A casa da qual eles gostavam mesmo, muito, ao ponto de estarem tão entusiasmados de passarem férias naquela casa que fizeram questão de contar a toda a gente na vila. A casa que eles passaram o primeiro filme todo a defender. É que os 125 anos nem era uma questão para eles. Eles só queriam aquela casa. E de repente, esquece. E este é apenas um dos elementos da progressão da história que, para mim, não fizeram muito sentido, tendo em conta aquilo que foi estabelecido no original. Algo que é escusado dizer é que o Michael Keaton está fenomenal com Beetlejuice. Ups. Felizmente aqui deram-lhe mais espaço para brincar, e se este filme não tivesse tanto barulho, essa brincadeira teria funcionado ainda melhor. A Catherine O'Hara é a Catherine O'Hara, por isso é óbvio que está incrível. Do Willem Dafoe já falei, e para mim a grande surpresa do filme foi a Jenna Ortega, que conseguiu roubar todas as cenas em que entrava. No geral, é um filme que se vê bem, mas não tem o charme do primeiro. É uma daquelas sequelas que existem, mas não acrescentam muito ao original, e daqui a uns tempos já ninguém se lembra dela. Sim, eu sei. Posso estar a ser um bocadinho duro, se calhar eu tinha expectativas muito elevadas porque, por exemplo, a minha namorada adorou. Mas lá está, não é mau, mas também não faz justiça ao original. Mas e vocês? O que é que acharam do filme? Também estavam à espera de mais? Ou, neste caso, menos? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Se dissermos uma vez, temos um clássico do clássico. Diverte com... Se dissermos uma vez, toda a gente se diverte com um clássico que tem tudo... E a certa altura... Por exemplo, a cena musical na capela...